Mais cedo eu falei aqui que o presidente Lula faria hoje a segunda reunião ministerial do ano. Essa reunião acaba de começar, a gente vai acompanhar agora ao vivo, direto de Brasília. Ele publicou no Twitter dele ou no portal dele, não sei, uma nota ameaçando outra vez que quem mexer com as big techs deles vai sofrer as consequências. E ameaça qualquer país. As big techs são um patrimônio americano e que ele não aceita que ninguém mexa. Não, isso pode ser verdade para ele. Para nós, ele é um patrimônio americano, mas não é nosso patrimônio. Nós somos um país soberano, nós temos uma Constituição, nós temos uma legislação, e quem quiser entrar nesses 8,5 milhões de quilômetros quadrados, no nosso espaço aéreo, no nosso espaço marítimo, na nossa floresta, tem que prestar contas à nossa Constituição e à nossa legislação. É assim que tem que ser para que a gente possa construir e fortalecer esse mundo democrático, multilateralista, que o Brasil faz questão de defender. Esses são assuntos importantes que estão na pauta. Eu quero comunicar à imprensa que esse homem aqui, aquele homem ali que é o Haddad e aquele ali que é Mauro Vieira, estão 24 horas por dia à disposição de negociar com quem quer que seja o assunto que for, sobretudo na questão comercial. Estamos dispostos a sentar na mesa em igualdade de condições. O que não estamos dispostos é sermos tratados como se fossem subalternos. Isso nós não aceitamos de ninguém. De ninguém. É importante saber que o nosso compromisso é com o povo brasileiro. E depois, uma coisa importante, companheira Gleice, que eu acho, é que o Congresso Nacional precisava começar a discutir. Eu fiz uma relação dos maiores traidores da história da humanidade. Eu não estou com ela aqui porque esqueci de trazer. Mas é o seguinte, o que está acontecendo hoje no Brasil, com a família do ex-presidente e com o comportamento do filho dele nos Estados Unidos, é possivelmente uma das maiores traições que uma pátria sofre de filhos seus. Não existe nada que possa ser mais grave do que uma família inteira ter um filho custeado pela família, um cidadão que já deveria ter sido expulso da Câmara dos Deputados, insuflando com mentiras e com hipocrisias um outro Estado contra o Estado Nacional do Brasil. Isso é inexplicável. Nós vamos ter que fazer disso uma frente de batalha no campo da política, não é no campo do governo, para que a gente possa fazer com que esse país, seja respeitado. Não é possível, eu não conheço na história desse país algum momento em que um traidor da pátria teve a desfaçatez de mudar para o país em que ele está adotando como pátria, ele está adotando os Estados Unidos como pátria, negando a sua pátria e tentando insuflar o ódio de alguns governantes americanos contra o povo brasileiro. Isso não é aceitável e é importante que cada ministro, nas falas que fizerem daqui para frente, façam questão de retratar a soberania desse país. Nós aceitamos relações cordiais com o mundo inteiro, mas não aceitamos desaforo e ofensas, petulância de ninguém. Se a gente gostasse de imperador, a gente não tinha acabado, o império. Se a gente gostasse de imperador, o Brasil ainda seria monarquia. A gente não quer mais. A gente quer, esse país democrático e soberano, republicano, que é o que nós aprendemos a construir. Dito isso, eu passo a parte. Depois eu vou falar outra vez. Aí eu vou falar diretamente para os ministros. Eu queria aqui passar a palavra para o companheiro Alckmin, que, muito tranquilo, de forma soberana, vai falar aqui uns 10 ou 15 minutos para nós sobre a situação do nosso desenvolvimento e crescimento no Brasil.
Presidente Lula, colegas ministras, ministros, rigorosamente aqui no horário, presidente, não vou usar os 10 minutos, vão ser 9, cronometrando aqui. Mas começar dizendo como eu tirei o boné, porque eu acredito que é dos carecas que elas gostam mais, né? Mas primeiro duas boas notícias. Aí o presidente Lula lançou ontem o programa para bens e capital. Então, 10 bilhões do BNDES, 2 bilhões da FINEP, Luciana. E Haddad, 10 bilhões do BNDES, 12 bilhões com juros menor, vão variar entre 8% e 10%, para bens e capital. Renovar, presidente, o parque industrial brasileiro, máquinas, equipamentos. As máquinas estão com 15 anos, 14 anos em média. E a depreciação estava levando 15 anos para depreciar uma máquina. O presidente Lula lançou depreciação acelerada, deprecia em 2 anos. E agora financia 12 bilhões para a renovação do parque industrial brasileiro, ganho de competitividade, redução de custos e melhor produtividade. Segunda boa notícia é o carro sustentável. O presidente Lula lançou o IPI 0 para aquele carro de entrada. O que é o carro? E está um sucesso. Está vendendo quase 17%. Eu tenho fim de semana visitado concessionária de automóvel lotado. Então, o que é o carro sustentável? É um carro que 80% ele é reciclável, reciclabilidade dele, não emite mais que 83 gramas de CO2 por quilômetro rodado, então ele polui menos, ele é flex e é o carro 1.0. 5 montadoras já se credenciaram e estão vendendo. A Volkswagen, o Polo, a General Motors, o Onix, a Renault, o Kwid, a Hyundai, o HB20 e a Fiat Stellantis, 2, o Argus e o Onix, Mob. Então, são 6. Tem carros sendo vendido a R$63 mil. O IPI veio para 0, a montadora dá desconto, a concessionária dá desconto, o marco de garantia que o Congresso votou a lei ajuda a melhorar o spread e aumentar a oferta de crédito. Então, sucesso absoluto aí do carro sustentável. Importância social, pessoas de menor renda poder ter acesso a um carro novo. Importância econômica, emprego, indústria crescendo, concessionária vendendo, e importância ambiental. Depois, 1 minuto, presidente, sobre a questão das tarifas. O último número que nós temos é 41,3% estão excluídos da tarifa de 40%. Então, são produtos que foram excluídos. Avião, suco de laranja, ferro-liga, então 41% excluído. 23,2% na chamada seção 232. É uma seção que nós estamos com o mundo inteiro juntos. Aço, alumínio e cobre. É 50%, mas para o mundo inteiro. Não perdemos competitividade. Automóvel e autopeças, 25%, mas é para o mundo inteiro. Então, não é só para nós. Aí temos realmente 35,6%, que injustificadamente nós temos 10 mais 40%, o que dá os 50% do tarifaço. Aí tem alimentos como café, carne, pescado, fruta, indústria, a indústria é muito, máquinas, equipamentos é mais afetada. A semana passada tivemos uma notícia boa, porque o Departamento de Comércio falou, olha, o que tiver aço dentro dele, o que tiver alumínio dentro dele, passa para a seção 232. Então, uma máquina, uma motocicleta, um equipamento, à medida que esse conteúdo de aço ou de alumínio passa para 232, nós ficamos igual ao restante.
Isso nós contamos, deu 2,6 bilhões de dólares, o que equivale a 6,4% das nossas vendas para os Estados Unidos. No ano passado foram de 40,4 bilhões de dólares. É totalmente injustificado, porque dos 20 países do G20, só 3 os Estados Unidos têm superávit: Brasil, Reino Unido e Austrália. E este ano, a nossa exportação para os Estados Unidos cresceu 4,2%. A deles, para nós, 12,6%. Então, é uma coisa totalmente fora dos parâmetros. O presidente Lula tem orientado diálogo permanente, soberania. O Brasil não abre mão da sua soberania, Estado de Direito, separação dos poderes, que é a peça basilar do Estado de Direito, e, ao mesmo tempo, negociação e diálogo para a gente corrigir essa absoluta distorção da política regulatória. E aí foi lançado o Plano Brasil Mais Soberano, crédito, então são 30 bilhões mais 10 do BNDES, 40 bilhões, com juros mais baixos, fundo garantidor, fundo FGO, FGI, FGCE, fundo garantidor, drawback prorrogado. Drawback é um sistema, eu tenho uma empresa e exporto, então eu entro no modelo que tudo que eu comprar para exportar eu não pago imposto, porque a exportação não paga imposto, tem imunidade tributária. Mas eu frustrei a exportação, então tem mais um ano para exportar, não vai ter multa nem precisar pagar o imposto. Ganha um ano a mais para poder cumprir o drawback. Prorrogou o drawback um ano. Reintegra, que estava a Márcio França para pequena empresa, agora as empresas que exportam para os Estados Unidos ampliou para pequena, média e grande. Então, ela vai ter 3% de crédito para poder abrir novos mercados. Então, drawback, reintegra, crédito, fundo garantidor e buscar novos mercados. E aí estamos indo daqui a pouquinho para o México. Simone Tebet vai conosco, a ministra, o ministro Fávaro também, e tem possibilidades na área agrícola, biocombustível, avião, energia, industrial, enfim, um conjunto aí de encontros. Estão indo quase 100 empresários brasileiros também nesse grupo. Mas destacar aqui a injustificada medida americana, extremamente injusta, e a disposição do presidente Lula do diálogo permanente para a gente corrigir essa questão. Enquanto isso, medida focada, pontual, temporária, de apoio às empresas e preservação do emprego. Obrigado. Muito bem, 10 horas e 25 minutos, nós acompanhamos então a fala tanto do presidente Lula quanto do vice-presidente Geraldo Alckmin. Alckmin, inclusive, que hoje viaja ao México para tentar negociar aí questões que envolvem o tarifaço de Donald Trump, e o Brasil tentando ampliar os parceiros comerciais nessa busca para minimizar os impactos sofridos por conta da taxação do presidente Donald Trump. O presidente Lula voltou a falar, vamos ouvir o que ele diz agora. Eu acho que é vergonhoso para eles e não para você. Você deve ter orgulho de saber o que você fez, que fez com que os caras tivessem tanto ódio do Brasil, que chegasse a suspender o visto do nosso ministro da Justiça. Essas atitudes são inaceitáveis, não só contra o Lewandowski, mas contra os ministros da Suprema Corte, contra qualquer personalidade brasileira. Sabe? Então, minha solidariedade, Lewandowski. E Costa. Muito bem, a gente vai, claro, continuar acompanhando os desdobramentos dessa reunião ministerial ao longo do dia aqui na Record News.